coração da antiga cidade de Éfeso, um clima de tensão e incerteza permeia o ar. Os habitantes, divididos entre a fé em Cristo e a pressão do Império Romano, enfrentam dilemas profundos que testavam suas crenças. Entre eles, um jovem chamado Eli, fervoroso seguidor da doutrina cristã, sentia a angústia crescente que acompanhava os rumores sobre a chegada da temida Marca da Besta. Esta marca, mencionada no livro do Apocalipse, era descrita como um sinal que todos deveriam receber para poder comprar e vender. Apocalipse 13:17. Contudo, para Eli e seus amigos, aceitá-la significava renunciar à sua fé e aos ensinamentos de Jesus. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, Eli ponderava sobre o que estava em jogo. O medo de perder a liberdade e a vida eterna o consumia. Como posso permanecer firme em minha fé se a pressão é tão intensa? Pensava consigo mesmo. A profecia se tornava cada vez mais real, e a curiosidade sobre o que significava realmente a marca da besta pairava sobre ele como uma nuvem sombria. O destino de muitos estava prestes a ser decidido, e ele sabia que sua escolha poderia mudar o curso de sua vida e de sua comunidade. Ele caminhava pelas ruas de Éfeso, absorvendo a agitação ao seu redor. O sol brilhava intensamente, mas a luz não conseguia dissipar a sombra de inquietação que pairava sobre sua alma. Enquanto passava por uma pequena barraca de frutas, ele ouviu vozes familiares. Era Maria, sua amiga de infância, conversando com Tiago, um novo convertido que também lutava com suas dúvidas. Maria, você ouviu as últimas notícias? Tiago perguntou, a voz tremendo. Dizem que o imperador está prestes a impor a marca. O que vamos fazer? Maria olhou para Eli, um misto de preocupação e determinação em seu olhar. Precisamos conversar sobre isso. O que significa realmente aceitar essa marca? E qualquer que não adorar a imagem da besta será morto. Apocalipse 13:15. É isso que queremos para nossas vidas? Eli sentiu o peso da afirmação dela. Mas e nossas famílias? Nossos trabalhos? Se não aceitarmos, seremos ostracizados. O que é mais importante? A sobrevivência ou a nossa fé? Ele olhou para o chão, a mente repleta de incertezas. Eu não posso imaginar viver sem a minha fé, mas também não quero ver os meus pais sofrerem, disse ela, a voz quase um sussurro. Acho que precisamos nos unir, discutir como enfrentaremos isso juntos. Enquanto conversavam, Eli lembrou-se das palavras de Paulo em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ele sabia que para permanecer firme, precisaria de coragem e apoio. Naquela noite, ao voltar para casa, Eli se perdeu em pensamentos. A pressão do Império Romano era palpável, e o medo de ser denunciado como um cristão tornava-se uma sombra constante. Ao olhar para as estrelas, ele se lembrou de Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais postos à prova. A realidade da perseguição estava se aproximando, e Eli sentia que a hora da decisão se aproximava. A luta interna entre a fé e a sobrevivência tornava-se mais intensa a cada dia, e ele sabia que a escolha que faria em breve não afetaria apenas a si mesmo, mas toda a sua comunidade. A luz da lua iluminava a pequena sala onde Eli se reunira com Maria e Tiago. A tensão no ar era palpável. Cada um carregava o peso de suas próprias preocupações e medos, e a conversa logo se transformou em um debate fervoroso. Eu não posso simplesmente me submeter à vontade do imperador, Eli afirmou, a voz firme, mas o coração acelerado. Jesus disse em Mateus 10:33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não posso negar minha fé, mesmo que isso signifique a morte. Maria, que até então ouvira em silêncio, interveio. Eli, eu entendo seu ponto, mas você se esquece que temos responsabilidades. Não podemos ser imprudentes. E se eles levarem nossos familiares? Em Lucas 14:26, Jesus nos diz que devemos amar a Ele mais do que a nossa própria família. Mas isso é mais fácil de dizer do que fazer. A voz de Tiago se elevou, revelando a insegurança que o consumia. E se forem denunciados? O que acontece se um de nós for preso? O que devemos fazer?
O medo está crescendo, e não podemos ignorá-lo. Ele olhou para os rostos de seus amigos, buscando uma resposta que não tinha. A tensão aumentava, e Eli sentiu a pressão crescendo em seu peito. Ele se lembrou das palavras de Hebreus 10:23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mas a esperança parecia distante diante da realidade que enfrentavam. Enquanto olhava para Maria e Tiago, Eli percebeu que suas escolhas não afetavam apenas a si mesmo, mas toda a comunidade de fé que havia construído ao longo dos anos. Ele estava em uma encruzilhada. Cada palavra expressa, cada decisão que tomasse, poderia ter consequências devastadoras. Ele refletiu sobre sua própria luta interna, questionando se teria coragem para se manter firme. O peso das expectativas e das consequências parecia quase insuportável. E se eu não for forte o suficiente? E se eu falhar? A dúvida se instalava em sua mente, como uma sombra cobrindo sua esperança. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade de Éfeso pulsava com a agitação de um império que não tinha espaço para os dissidentes. As luzes das lamparinas dançavam nas ruas, mas Eli sentia que a escuridão se aproximava. O verdadeiro conflito estava apenas começando, e as escolhas que fariam ecoaram através das gerações. Eli respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos enquanto a angústia borbulhava dentro dele. Se eu me calar agora, estarei traindo tudo o que acredito. E se eu falar, estarei colocando todos vocês em perigo. Ele se lembrou de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas mesmo as palavras mais poderosas pareciam vazias diante da incerteza que os cercava. Maria, já inquieta, começou a andar de um lado para o outro com as mãos trêmulas. Não podemos perder a esperança, Eli, mas precisamos ser sábios. A astúcia de Davi, que se escondeu nas cavernas, foi o que o salvou. Às vezes é preciso recuar para avançar. Ela disse, citando 1 Samuel 24:10, lembrando que até os mais valentes conheciam a necessidade de prudência. Tiago, por sua vez, se sentia cada vez mais encurralado. Mas e se a nossa inação nos custar mais do que a ação? Estamos permitindo que o medo nos controle. Seu olhar se fixou em Eli, buscando um sinal de determinação. Em Tiago 1:22, somos advertidos. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não podemos apenas falar sobre fé, precisamos vivê-la. Enquanto os três discutiam, Eli percebeu que as consequências de suas decisões estavam se acumulando como uma tempestade prestes a eclodir. A cidade fora marcada por perseguições. Pessoas que eram como eles, uma vez livres, agora eram sombras, temendo por suas vidas. Ele sentiu o peso da responsabilidade crescer, como uma corrente que o prendia. Ele não podia ignorar o que estava em jogo. O futuro da comunidade dependia de sua escolha. Ele olhou para os rostos de Maria e Tiago, sentindo a pressão intensa das emoções. E se formos descobertos? E se alguém nos delatar? A ideia de perder aqueles que amava o atormentava. Eu não consigo imaginar viver com esse peso na consciência. O que fazemos se tivermos que escolher entre a fé e a vida? A tensão era quase insuportável, e Eli sentiu o coração disparar. Ele se lembrava de Salmos 56:3. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Mas essa confiança estava sendo testada como nunca antes. Enquanto as sombras se aproximavam da pequena sala, ele sabia que a decisão que tomaria não apenas mudaria seu destino, mas também o destino de todos à sua volta. A batalha estava apenas começando, e as linhas entre a fé e o medo estavam prestes a ser traçadas de maneira irrevogável. Eli sentiu o peso do silêncio que pairava na sala, como se cada segundo fosse um eco de suas dúvidas. Ele respirou fundo, os olhos fixos em Maria e Tiago, e decidiu que era hora de agir. Estamos aqui por uma razão, começou ele, a voz tremendo, mas firme. Se Deus está conosco, não podemos nos deixar dominar pelo medo. Lembrem-se de 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Precisamos ser ousados. Maria parou de andar e olhou fixamente para Eli. A determinação em seu olhar era contagiante. Você está certo, Eli.
Não podemos permitir que o medo nos impeça de fazer o que é certo. Tiago assentiu, sua expressão se transformando de incerteza para um novo ânimo. Vamos nos reunir e organizar os que ainda têm coragem. Não podemos deixar que a chama da esperança se apague. Eli se sentiu revigorado, como se uma força invisível o impulsiona. Ele se levantou, a voz agora ressoando com fervor. Vamos nos unir e proclamar nossa fé. Se as autoridades vierem atrás de nós, que venham. Estaremos prontos. Em Hebreus 10:23 está escrito: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Enquanto Eli falava, o clima na sala começou a mudar. A tensão deu lugar a um senso crescente de propósito. Maria pegou a mão de Tiago e, juntos, eles formaram um círculo em torno de Eli. Estamos com você, ela disse, a voz firme. Vamos fazer isso juntos. Mas a decisão de se levantar contra a opressão não vinha sem um custo. Ele sabia que ao fazer isso colocaria suas vidas em risco. O coração batia acelerado em seu peito, um misto de medo e esperança. Ele olhou para os olhos de seus amigos, sentindo a força daquela união. Se formos descobertos, enfrentaremos as consequências. Mas não seremos silenciados. Como diz em Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nesse momento decisivo, a porta da sala rangeu e se abriu lentamente. Ele virou-se, o coração acelerado, sabendo que o momento da verdade havia chegado. As sombras que antes pareciam distantes agora estavam à porta, mas ele sentia uma nova coragem fervendo dentro de si. Ele não estava sozinho. Eles enfrentaram o que viessem juntos, armados com a fé que os unia. Eli sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, mas ao mesmo tempo, a realidade do que poderiam enfrentar começou a se instalar em sua mente. Quando a porta se abriu, um grupo de pessoas entrou trazendo consigo um misto de alívio e tensão. Apesar do medo, havia também um ar de determinação. Estamos prontos para o que vier, pensou Eli, lembrando-se de Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Maria, olhando para os novos rostos, percebeu a fragilidade da situação. Se estamos juntos, podemos suportar qualquer coisa, disse ela, tentando transmitir confiança. Tiago, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Precisamos ser estratégicos. Não podemos agir sem um plano. O fervor inicial de Eli agora se misturava a um novo entendimento. A coragem precisava ser acompanhada de sabedoria. Enquanto Eli refletia sobre suas ações, ele percebeu que havia algo mais profundo em jogo. Nós não estamos apenas lutando por nós mesmos, mas por todos que acreditam na liberdade de adorar, pensou. Essa ideia o aquecia, e ele começou a ver a força que a união proporcionava. O narrador observava como os 3 jovens, antes tomados pelo medo, agora se tornavam líderes. A determinação de Eli ressoava como um chamado para todos os presentes. Maria se tornava a voz da razão, enquanto Tiago se mostrava cuidadoso e estratégico. A dinâmica entre eles se fortalecera. Cada um, em sua singularidade, contribuía para um objetivo comum. Eles estavam prontos para enfrentar as consequências, unidos pela fé e pela esperança que não poderiam ser apagadas. Eli, Maria e Tiago enfrentaram a tempestade que se aproximava com coragem renovada. A tensão se dissipou gradualmente quando eles decidiram agir em uníssono, guiados pela fé que os unia. Ao final do encontro, foram surpreendidos pela chegada de outros grupos, que também buscavam a liberdade de adorar. Juntos formaram uma corrente de resistência, e o que antes parecia uma batalha solitária, transformou-se em um movimento poderoso. Assim como está escrito em Hebreus 10:24-25, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, refletiu Eli, ao perceber que a força estava na união. Através da colaboração, conseguiram organizar um evento de adoração que transcende as limitações impostas pelo medo. Ao final da jornada, ele olhou para seus amigos e sentiu uma onda de gratidão. Essa experiência me ensinou que a fé não é apenas um sentimento, mas uma ação. Juntos, somos mais fortes.
O amor e a coragem podem mover montanhas. Ele internalizou que Deus realmente era seu refúgio e fortaleza, e que a justiça divina sempre prevalece, como prometido em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O narrador, observando a transformação dos jovens, concluiu que a jornada deles não foi apenas sobre enfrentar adversidades, mas sobre como a fé, a união e a determinação podem trazer à luz a verdadeira essência da espiritualidade. A moral da história reside na certeza de que, em tempos de crise, a solidariedade e a busca por um propósito maior são as chaves para a verdadeira liberdade. Eles não eram apenas sobreviventes, mas líderes de uma nova visão, inspirados pela luz divina que os guiava. A tempestade que Eli, Maria e Tiago enfrentaram não foi apenas uma prova de resistência, mas uma oportunidade para que a fé se manifestasse em ações concretas. A união dos grupos em busca da liberdade de adoração nos ensina que, em momentos de adversidade, a solidariedade é fundamental, assim como está escrito em Eclesiastes 4, 9, 10. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. A presença uns dos outros fortaleceu-os, e juntos conseguiram construir um espaço seguro para expressar sua fé. Eli, ao refletir sobre tudo o que vivera, percebeu que a verdadeira força não reside apenas na crença individual, mas na capacidade de compartilhar essa crença com os outros. Ele lembrou-se das palavras de Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A presença de Deus se fez notável na conexão entre eles, e essa experiência de comunhão os transformou em uma comunidade vibrante, que não apenas adorava, mas também se apoiavam mutuamente. A lição prática que se destaca aqui é que todos nós podemos e devemos buscar a companhia de outros que compartilham nossos valores e crenças. Em um mundo que muitas vezes parece dividido e repleto de desconfiança, encontrar e cultivar relacionamentos que nos edifiquem é uma ação necessária. Isso pode ser tão simples quanto participar de um grupo de estudo bíblico, se envolver em atividades comunitárias, ou até mesmo oferecer apoio a alguém que está passando por dificuldades. A prática da solidariedade e do amor ao próximo é um reflexo da nossa fé e um testemunho poderoso da obra de Deus em nossas vidas. Na primeira pessoa, Eli compartilha suas últimas reflexões. Aprendi que a fé não é um caminho solitário. Deus me colocou ao lado de pessoas incríveis que juntas somos uma força inquebrantável. Cada desafio que enfrentamos se transforma em uma oportunidade de glorificar a Deus. Através da união, encontramos uma força que não sabíamos que tínhamos. Agora mais do que nunca, vejo que a verdadeira liberdade de adorar vem de corações que se unem em amor e propósito. O narrador, ao observar essa transformação, conclui que a jornada de Eli, Maria e Tiago é um poderoso lembrete de que a fé é uma prática que deve ser vivida em comunidade. A moral da história reside em reconhecer que, mesmo em tempos de crise, a solidariedade e a busca por um propósito maior podem nos guiar. Como diz Filipenses 2:2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Portanto, a lição prática que todos podem aplicar em suas vidas é simples. Busque a companhia de outros em sua jornada espiritual. Envolva-se em sua comunidade, ofereça apoio e amor, e permita que a fé que você carrega se expanda através das ações coletivas. Ao fazer isso, você não só fortalecerá sua própria fé, mas também será uma luz na vida de outros. Em tempos de tempestade, lembre-se de que juntos somos mais fortes e que o amor e a coragem, quando compartilhados, podem de fato mover montanhas.